Bom, vamos lá então, né? Mais um capítulo de Uma Vida com Propósito. Hoje nós vamos falar sobre o dia 25, transformado pela provação. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Segundo as Coríntios, capítulo 4, versículo 17. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Madame Guyon. Deus tem um propósito por trás de cada problema. Ele usa as circunstâncias para desenvolver o nosso caráter. Na verdade, ele se utiliza mais das circunstâncias para nos tornar semelhantes a Jesus do que da nossa leitura da Bíblia. Ontem nós falamos sobre a leitura da Bíblia, né? Nos torna semelhantes a Jesus. E esse capítulo aqui, ele vai falar, né, que Deus usa as dificuldades da nossa vida para nos transformar, para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Então, ao longo desse capítulo aqui, o autor vai fazer com que a gente possa enxergar os desafios que nós enfrentamos, né, diariamente, ao longo da nossa vida, não como castigos, mas como oportunidades para que nós venhamos crescer espiritualmente. Então, aqui ele vai falando, né? Logo no início ele fala aqui que Jesus ele nos alertou, né? Dizendo que nós teríamos problemas no mundo. Ou seja, ninguém está imune à dor. Ninguém está livre de passar por dores, por dificuldades. Embora nós sejamos servos de Deus, né, filhos de Deus, isso não garante que nós não teremos dificuldades. Porque aqui, como diz aqui, né, se Deus não poupou o seu próprio filho da dor intensa, será que nós seríamos poupados? Nós somos melhores do que Jesus? Mas que a gente possa enxergar esses problemas como uma oportunidade para a gente crescer, para nós estarmos mais perto de Deus, né? Como diz aqui, a Bíblia fala que o Senhor, tem um versículo, né, que fala que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Como tem até um hino, né, que a gente canta na harpa cristã, que fala assim, que os mais belos hinos e poesias foram escritos em momentos de tribulação. Então, quando nós estamos em tribulação, nós geralmente nos aproximamos mais de Deus, nós derramamos o nosso coração, nós oramos mais, nós buscamos mais, porque a gente quer uma resposta de Deus, a gente quer que Deus solucione os nossos problemas, né? Se a vida fosse feita apenas de momentos felizes, se fosse tudo um mar de rosas, tudo perfeito, né? A gente tivesse tudo aquilo que nós quiséssemos, será que nós iríamos se aproximar de Deus? Será que a gente iria sentir essa necessidade, né, de depender de Deus? Eu acho que seria difícil, talvez a gente nem teria tempo, né? Estaria usufruindo a vida, gastando, viajando, né? Comprando, usufruindo de tudo isso. Então, muitas vezes, Deus permite situações para que a gente venha se aproximar mais dele, ou para que a gente venha aprender algo, né? Como nós já vimos aqui, ter o nosso caráter aperfeiçoado, para que a gente venha aprender uma lição, né? Aí, como diz aqui, ó, suas mais íntimas e profundas experiências de adoração vão ocorrer provavelmente nos dias mais sombrios, quando seu coração estiver partido, você se sentir abandonado, não tiver mais nenhuma opção, a dor for intensa, e você buscar somente a Deus,
Quantas de nós já passamos por esse momento aqui? Momento que a gente se sentia abandonada, né? Que a dor era imensa, que a gente não tinha ninguém com quem contar, né? Não tínhamos talvez alguém para compartilhar, e era só nós e Deus, né? São nesses momentos que a adoração é mais profunda, é mais verdadeira, nesses momentos que a gente se derrama, que a gente, talvez ali no travesseiro, né? Chorando, tentando esconder o choro para que ninguém perceba, mas que a gente consegue falar, abrir o coração para Deus, sinceramente, e suplicar por Ele, por ajuda, por auxílio, né? Então, aí ele cita uma frase aqui, né, de Johnny Erickson, acho que é isso que fala. Ele observa: quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando-o, citando-o e falando sobre ele, mas é somente ao sofrer que conhecemos Jesus, né? Somente nesses momentos mesmo de agonia, de sofrimento, de lutas, de provações, que a gente realmente conhece Jesus, que a gente realmente se permite conhecer Jesus, que a gente se aproxima mais dele. Aí ele vai falar aqui, né, que Deus podia ter mantido, ele vai citar os exemplos daqui da Bíblia, né, de vários personagens da Bíblia que passaram por momentos difíceis, né, que talvez Deus podia ter evitado, né, igual ele vai citar aqui o exemplo de José, que Deus podia ter mantido o José fora da cadeia, podia ter mantido Daniel fora da cova dos leões, evitado que Jeremias fosse lançado em um poço de lama, impedido os três naufrágios de Paulo, evitado que os 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha em chamas. Mas não o fez. Ele deixou que esses problemas ocorressem. E em decorrência deles, cada um desses homens foi trazido para mais perto de Deus. Os problemas nos forçam a olhar para Deus e a depender dele, em vez de confiar em nós mesmos. Né? Quando tudo tá tão bem, a gente nem lembra de Deus. A gente se acha o bom, se acha o poderoso, o suficiente, né? O melhor. Se sente, às vezes, até melhor do que as outras pessoas. Mas quando nós passamos por momentos difíceis, seja bem-vinda, Fernanda. Boa tarde. A gente está aqui no estudo do livro Uma Vida com Propósito. Estamos falando sobre como nós somos transformados pela provação. Então, quando nós passamos, né, por momentos difíceis, por momentos de lutas, a gente se derrama diante de Deus, né, e demonstra, né, a nossa dependência dele. Então, eu achei interessante aqui, ó, que ele fala aqui, ó, uma vez que Deus está soberanamente no controle, acidentes são apenas circunstâncias do plano de Deus para você. Como todos os dias da sua vida foram escritos no calendário de Deus antes que você nascesse, tudo o que acontece com você tem um significado espiritual. Aí ele vai citar aqui o capítulo de Romanos, né, capítulo 8, versículo 28 e 29, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas, de modo que trabalhe em conjunto para o bem dos que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conhecia de antemão as pessoas e a escolheu para se tornarem iguais a seu filho. Né? Então, Deus está no controle de todas as coisas, nada é por acaso, nada é acidente, né? E todas as coisas que nos acontecem são permissão de Deus, e Deus tem um propósito em todas elas, né? Como eu acabei de ler aqui, todos os dias da nossa vida, desde o nosso nascimento, né? Todas as etapas da nossa vida, a juventude, a adolescência, a vida adulta, todos os dias, até o dia da nossa morte, Deus sabe, né?
E tudo que, às vezes, Deus permite é para o nosso crescimento, por mais que a gente não entenda, por mais que, às vezes, no momento que nós estamos enfrentando, parece que nós estamos sozinhos, mas nós não estamos. E a gente tem que aprender a usar essas circunstâncias ao nosso favor, para o nosso bem, para nos fortalecer. E aí depois, né, aí o autor vai começar a explicar esse versículo aí, né, que fala todas as coisas. Boa tarde, Milena. Então, agora o autor ele vai começar a explicar esse versículo aí, né, que eu acabei de ler, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, aí ele vai dizer aqui, ó, essa é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas e erroneamente citadas. Ela não diz que Deus faz tudo, faz que tudo saia de forma que eu quero. Ela não está querendo dizer isso. E também não está dizendo, Deus faz tudo, faz que tudo na terra acabe com um final feliz. Também não é isso que está querendo dizer. Mas ela está querendo dizer o quê? Que tudo que acontece na nossa vida vai contribuir para o nosso bem, né? E todas essas coisas que acontecem são coisas boas, mas às vezes também são dificuldades, são problemas, são adversidades. E mesmo que sejam essas situações, que a gente possa ter essa consciência de que essas coisas contribuem para o nosso bem. Então, ele vai dizer aqui, ó, a palavra sabemos, né? Nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou em um otimismo natural. É uma certeza que se baseia na verdade que Deus tem o pleno controle do universo e ama todos nós. Nós precisamos ter essa certeza que, independente da situação, Deus tem controle de tudo e Ele nos ama. Ele não faz nada para o nosso mal, mas é tudo para o nosso bem. E aí depois diz aqui, Deus age, há um grande projetista por trás de tudo. Nossa vida não é um resultado de um acaso, do destino ou de sorte. Existe um plano mestre. A história pertence a Deus, e é Deus quem controla o leme. Nós cometemos erros, mas Deus jamais. Deus não pode cometer um erro, porque Ele é Deus, né? Então, assim, nós erramos, nós falhamos, mas Deus não. Por mais que a gente não entenda, que a gente não saiba hoje, talvez um dia nós vamos entender, no futuro nós vamos entender quantas coisas, se nós formos olhar para o passado da nossa vida, né? Acredito que todas nós que estamos aqui já passamos por momentos difíceis, momentos de dor, de sofrimento, que quando nós estávamos enfrentando, parecia que era o fim, sabe? Parecia, ai meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? E aí depois, lá na frente, quando você começa a refletir, você começa a ver que quantas lições você pode tirar, como isso te fortaleceu, né? Às vezes é até um livramento, foi até um livramento de Deus, de algo, de outra coisa que poderia ter acontecido. Então, nem todo sofrimento vem diretamente de Deus, né? Algumas dificuldades que a gente enfrenta são resultados também das nossas escolhas. Muitas vezes as pessoas atribuem, quando tudo dá errado, atribuem a Deus, né? Mas isso não é culpa de Deus. Tem coisas que Deus permite que a gente passe, mas são resultados das escolhas que nós mesmos fazemos. Nós mesmos escolhemos, dos caminhos que nós escolhemos, né, das escolhas que nós fazemos na vida. Aí diz aqui, em todas as coisas, o plano de Deus para a nossa vida envolve tudo que nos acontece, os nossos erros, os pecados e mágoas. Ele inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio e a morte de pessoas queridas. Deus pode fazer o bem aflorar da pior perversidade. Ele fez isso no Calvário. Não foi de forma isolada ou independentemente.
Os fatos de sua vida agem em conjunto, conforme o plano de Deus. Não são atos isolados, mas partes interdependentes do processo que o tornarão semelhante a Cristo. Aí ele vai dar um exemplo aqui, né? Para fazer um bolo, você vai usar vários ingredientes, né? Vai usar ovo, farinha de trigo, né? Óleo, sal, açúcar, uma pitadinha de sal, né? Isso é o básico. Se você for experimentar esses ingredientes separadamente, talvez o gosto não vai ser bom. Se você pegar um ovo cru, colocar para comer, não vai ser agradável, paladar agradável, né? O sal, a farinha, mas esses elementos, esses ingredientes juntos, né, vão formar um bolo que vai ser saboroso. Então, da mesma forma, ele está querendo dizer aqui que os fatos da nossa vida, mesmo esses que são difíceis, né, como ele citou aqui, às vezes dívidas, doenças que nós enfrentamos, às vezes morte dos nossos entes queridos, são momentos difíceis, são ingredientes que não são, como posso dizer, não são agradáveis, né, na hora que nós estamos provando. Mas quando une tudo, todos esses ingredientes se unem e formam o conjunto da nossa história, esses ingredientes podem ser usados para um plano, fazem parte do plano de Deus, do plano agradável de Deus, para nos moldar, né? E contribuem para o nosso bem. E aqui ele está falando sobre a parte da genealogia de Cristo. Lembra que eu citei ontem, no exemplo que eu dei? Contei a história para vocês. Aí ele diz aqui que na genealogia de Cristo, né, que é a árvore genealógica, que vai mostrar lá quem foram os ancestrais, né, de Jesus. Aí ele vai falar teve 4 mulheres que foram listadas. Teve a Tamar, a Raabe, a Ruth e a Batseba. A Tamar foi uma mulher que seduziu o seu sogro para engravidar dele. A Raabe era uma prostituta. A Ruth nem era judia e ela infringiu a lei casando com um judeu. E a Batseba, ela cometeu adultério com Davi e, como consequência, né, acabou causando o assassinato do marido dela, como consequência desse adultério. Aí diz aqui, ó, não são exatamente essas, as reputações delas não eram excelentes, mas Deus fez que o bem resultasse do mal. Por quê? Porque Jesus veio através dessa linhagem, né? E o propósito de Deus é maior do que os nossos problemas, do que o nosso sofrimento e até mesmo do que as nossas falhas. E aí, o próximo tópico aqui, né, vai falar edificando um caráter semelhante ao de Cristo. Como que nós fazemos para edificar um caráter semelhante de Cristo? Somos como joias moldadas com o martelo e o cinzel da adversidade. Se o martelete do joalheiro não for forte o suficiente para aparar as nossas arestas, ele vai usar uma marreta, né? Se o martelo não for forte, ele vai pegar algo mais forte para poder moldar lá. E se formos realmente obstinados, ele utilizará uma britadeira, usará o que for necessário. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter, e quanto mais difícil for, maior será o potencial para o desenvolvimento de músculos espirituais e de fibra moral, né? Então, que a gente possa ser ensinável, né? Que se você estiver passando por um problema, ou quando enfrentar um problema, porque a nossa vida é assim, ela é feita de altos e baixos, né? Uma vez eu ouvi um testemunho de uma moça que acho que ela tinha tentado suicídio, se eu não me engano. É isso, ela tinha tentado suicídio, e aí ela disse que foi um médico visitar ela, né, e perguntou por que ela tinha feito isso, e aí ela falou que
que era por conta dos problemas que ela estava enfrentando, que ela não estava aguentando mais viver. E aí ele, sabe aquele aparelhinho lá que mede os batimentos cardíacos, que vai fazendo aquela linha assim? Aí diz que esse médico olhou para ela e falou assim, ó, tá vendo? Olha ali para aquele aparelhinho ali. Tá vendo essas linhas assim, que sobem, descem, sobem, descem? Assim é a nossa vida. A nossa vida é feita de altos e baixos. Quando a linha fica estacionada, significa o quê? Que a pessoa morreu, né? Então, assim, que nós possamos encarar isso, esses momentos, saber que a vida é feita de momentos de altos e de baixos, né? Momentos de alegrias, mas também momentos difíceis, desafiadores, mas que a gente possa aproveitar esses momentos para aprender, para extrair aquilo que pode nos fortalecer, nos tornar mais fortes. E tudo isso depende da nossa ótica, da forma como que a gente encara os problemas. Se você está passando um problema, você ficar só focando nisso, naquilo que está dando errado, você não vai aprender nada. Você vai se tornar cada vez mais deprimido, você não vai conseguir aprender com aquilo. Mas se você mudar o foco, tem uma parte aqui do livro, desse capítulo mesmo, que fala sobre isso, sobre a ótica. Talvez eu ainda vou encontrar aqui, porque estou pegando os pontos principais. Mas se você colocar o foco em pessoas também, talvez você vai se decepcionar. Mas se você for colocar o seu foco, olhar para Deus, saber que ter a fé de que, mesmo que seja um momento difícil, que Deus sabe de todas as coisas e que Ele te ama e que tudo contribui para o seu bem, né? Você vai conseguir enfrentar, você vai conseguir passar e Ele está com você. Ele não te abandona em meio à luta, em meio à dor, ao sofrimento. Ele, por mais que a gente se sinta sozinho, né? Que nem aquela história que eu contei para vocês lá do professor, quando ele aplica a prova, ele não fica ali dando a resposta para o aluno, né? Mas ele está ali na sala, por mais que ele está em silêncio, ele está ali na sala acompanhando. E assim somos nós, no momento de dificuldade, de dores, a gente se sente sozinho, a gente pergunta por quê? Por que comigo? Né? Mas nós não estamos sozinhos. O professor, ou seja, o nosso Deus, Jesus, ele está conosco, nos ajudando a enfrentar. Só que às vezes ele não pode dar resposta. Nós que temos que descobrir, nós que precisamos exercitar, nos tornar mais fortes, né? Lembrar de que o plano dele é bom, é agradável, né? Então, que a gente possa... aqui ele fala assim, ó, que Cristo demonstrou diversas qualidades que nós devemos desenvolver, como a paciência. A paciência ela é aprendida como? Através das demoras, das frustrações da vida. Você está passando frustração? Tem coisas que talvez você está esperando há muito tempo e talvez não está acontecendo, é porque Deus quer te ensinar a ter paciência, a ser paciente. E outra coisa, a gente precisa ter cuidado com as nossas palavras, né? Porque às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, dá-me paciência, Senhor. Quando você está pedindo para Deus te dar paciência, Ele vai te dar o quê? Ele vai te dar situações que vai te fazer aprender a ter paciência, né? Ele vai te dar, como aquilo, você tem que dar a vara para a pessoa pescar, né? Você não pode dar tudo de mão beijada. Então, assim, ele nos ensina a desenvolver. Então, a gente precisa ter cuidado com as nossas palavras, né? Com aquilo que a gente fala, mesmo sem prestar atenção, sem entender, no momento de raiva. Então, para ter paciência, as situações que a gente enfrenta frustrações, né? Coisas que demoram para acontecer. A nossa confiança em Deus, ela é construída em momentos de incerteza, momentos de dificuldades, sabe esses momentos que a gente não sabe, que a gente não sabe o que vai acontecer, momentos que são incertos, são exatamente esses momentos que Deus quer usar para que a gente desenvolva confiança em Deus. A humildade, que é mais uma característica de Jesus, que nós precisamos aprender, ela cresce quando nós enfrentamos desafios que nos mostram que nós não somos autossuficientes.
E a obediência, ela é fortalecida quando seguimos a vontade de Deus, mesmo quando nós não entendemos. Então, sabe aquelas situações que você está passando e não entende, não sabe por que está acontecendo com você, por que você foi escolhida, você se sente injustiçada, você se sente, sabe, que Deus está sendo injusto, talvez. Talvez Deus queira que você aprenda isso, a ter obediência, né, a permanecer firme, mesmo sem entender. A nossa fé é testada nesses momentos difíceis. É muito fácil ter fé quando está tudo bem, quando está tudo às mil maravilhas, mas são esses momentos de crise que realmente mostram em quem nós acreditamos, né? E aqui também fala que Jesus passou por esses mesmos desafios que nós enfrentamos, pelas mesmas provações, e nós também vamos passar, né? Ele foi humilhado, ele foi abandonado, ele foi traído, foi rejeitado, né? E nós também vamos passar por momentos de desafio. E agora, tem um tópico aqui que fala reagindo aos problemas, como Jesus reagiria. Então, aqui nessa parte eu vou falar um pouquinho, já encerrando, né? Como nós devemos reagir ao problema da forma como Jesus reagiria. Jesus, ele é o nosso exemplo, né, supremo. Ele enfrentou a traição, como eu falei, o sofrimento, a rejeição e a morte de cruz, né? Mas a sua resposta, a resposta dele sempre refletiu o amor, refletiu a paciência e a confiança em Deus, em todos os momentos, né? Por mais que ele falou lá nos momentos de aflição, enquanto ele estava orando, ele disse, meu Deus, se possível, passa de mim esse cálice, né? Mas que todavia seja feita a sua vontade. Ou seja, se tivesse uma outra alternativa, né? Que ele não queria passar por aquilo, mas que todavia, né? Que fosse feita a vontade de Deus. Ou seja, ele demonstrou a confiança em Deus, a obediência até o fim, né? E aqui o autor vai mostrar 3 formas que nós podemos responder aos problemas como Jesus. Primeiro, lembrar-se de que o plano de Deus é bom, confiar que o plano de Deus é bom, independente da gente não entender, né? Lembrar que Deus tem um propósito em todas as coisas, mesmo que a gente não compreenda. A segunda forma é exulte e agradeça. O que é exultar? Estar alegre, né? E agradecer. Aí aqui ele vai falar assim, não significa que você vai ficar alegre pelas coisas dolorosas que acontecem, pelo sofrimento, pelas coisas que a gente às vezes vê no mundo, né? Tanto sofrimento não significa isso. Isso é masoquismo, né? Mas em vez disso, ele quer que você seja grato por poder usar esses problemas para o seu crescimento, sabe? Resumindo, é igual o outro, né? Mesmo sem entender, eu agradeço, eu entendo que momentos difíceis são necessários para que Deus quer me ensinar algo com isso, sabe? Que Deus está cuidando de você, que Deus está com você. Então, é isso que é se alegrar e ser grato, agradecer em todos os momentos, mesmo nos momentos difíceis. E recuse-se a desistir. Recusar a desistir, né? Permanecer firme, não olhar para trás, ser paciente, ser persistente. A Bíblia fala que Deus não tem prazer naqueles que desistem, né? Então, que você possa crer que está amadurecendo, né? Em meio aos acontecimentos da sua vida, acontecimentos talvez que não são favoráveis, que às vezes parecem confusos, né? Coisas que muitas vezes não fazem sentido, que você possa ter essa fé, essa esperança, essa certeza que Deus está com você e que tem um propósito, né? Que tudo age para o nosso bem. Aí, finalizando aqui, ele diz assim: se você estiver enfrentando problemas nesse exato momento, não pergunte, por que eu? Em vez disso, pergunte,
O que você quer que eu aprenda? Né? Que você olhe assim, meu Deus, o que é que eu preciso aprender? Me mostra, Deus, o que eu preciso aprender? E confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Aí ele finaliza dizendo: não desista, cresça. Gostei dessa frase, vou colocar no meu status. Não desista, cresça. E aqui, pensando sobre o meu propósito, um tema para reflexão. Existe um propósito por trás de cada problema, que a gente possa refletir sobre isso, né? Em cada problema, Deus tem um propósito. Em cada situação que a gente enfrenta na vida, tem um propósito. Um versículo para memorizar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E uma pergunta para a gente meditar. Qual problema na minha vida me trouxe mais crescimento? Tem alguém aqui que queria compartilhar? Talvez você, enquanto a gente estava falando aqui, você se lembrou de alguma situação difícil e que depois te trouxe crescimento. Na hora você achou que era difícil, né? No momento em que você estava enfrentando foi difícil. Mas depois, quando passou, você conseguiu observar que cresceu com isso, com esse problema, com essa adversidade, com esse desafio. Tem alguém que quer compartilhar? Bom, eu vou compartilhar algo, abrir meu coração, né, já que todo mundo ficou quietinho, sobre em 2018, hoje completa exatamente 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 anos, hoje, exatamente. 7 anos que o meu esposo sofreu um acidente, que ele quase perdeu a mão dele, né, um acidente de trabalho. Ele trabalhava na empresa de ônibus, e ele estava ali encapando aqueles ferros que a gente segura no ônibus, né? E aí ele estava, na verdade, ele foi ajudar um rapaz a fazer isso, e aí ele não sabia, e o rapaz tinha colocado uma peça dentro desse ferro, e o meu esposo estava segurando o ferro para esse rapaz poder encapar. E na outra ponta, é meio complicado de explicar, mas eu vou explicar, talvez vocês vão entender. Então, faz de conta que é o ferro, né? Meu esposo estava segurando numa ponta e aquele ferro compridão, e o rapaz do outro lado, ele colocava o compressor de ar e colocava, acho que, aquele plástico para encapar aquele ferro, né? E aí, o rapaz tinha colocado uma peça dentro desse ferro aqui, e quando ele colocou o compressor, a pecinha que ele tinha colocado dentro do ferro foi que nem um tiro e acertou a mão do meu esposo, né? E ali ele foi levado para o. E o detalhe: meu esposo disse que minutos antes dele estar segurando na mão, ele estava segurando exatamente aqui, assim, o ferro, assim, apoiando na barriga dele. E aí ele pegou e estava meio desconfortável, ele foi e mudou a posição e colocou na mão dele, né? E aí aquele negócio entrou na mão dele, né? E acertou uma artéria, então ele foi levado às pressas para o hospital, demorou o socorro. Aí fizeram uma cirurgia lá e removeram isso, né? Removeram esses fragmentos, esse negócio que entrou na mão dele, vários ossos foram quebrados, teve rompimento de nervos, né? Precisou fazer enxerto, então foi assim um processo longo, resumindo. Mas antes disso, nós estávamos enfrentando assim um momento de crise no nosso casamento, né? A gente vivia discutindo bastante, sabe, se desentendendo por várias questões, né? Às vezes eu entendo também a minha culpa, a minha parte, sei que eu tenho grande culpa disso, eu era bem imatura, né? E assim, a gente vai amadurecendo ao longo da vida, né? Nós vamos amadurecendo. E esse momento de desafio que nós enfrentamos, que ele enfrentou, né? Todo esse processo serviu para que nós nos uníssemos mais. Então, assim, por mais que foi um momento de luta, de adversidade ali, nós
depois disso, nós nos unimos muito mais, sabe? Depois disso, a gente não brigava mais. Ele percebeu, assim, tanto eu percebi, né, o quanto eu precisava dele, o quanto eu vi que chegou, assim, poxa, chegou perto dele, foi algo tão drástico, ele poderia ter morrido, né? Então, assim, são várias coisas que passam na cabeça da gente. E ele também percebeu que a pessoa que estava mais próxima dele em tudo isso era eu, né? Às vezes a gente está rodeado de amigos, de pessoas, mas no momento de dificuldade, né, que a gente sabe quem realmente está do nosso lado. Então, foi esse o exemplo que eu lembrei, né? E às vezes é isso, que nós possamos refletir sobre nossa vida, sobre os problemas, sobre os desafios e usar isso para o nosso crescimento, tá bom? Vou deixar o grupo aberto lá para vocês contribuírem com alguma coisa, algo que chamou a atenção, alguma frase, algo que vocês gostaram, que vocês compreenderam, tá bom? E um prazer ter vocês aqui, estar com vocês mais um dia. Fernanda, seja bem-vinda, tá bom? Se gostar, se fizer sentido para você, continue com a gente. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E amanhã a gente, com a permissão de Deus, estaremos aqui de novo. Um grande beijo. Boa noite. Amém. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Fique com Deus. Boa noite, até amanhã. Fiquem com Deus. Amém. Boa noite. Obrigada, viu, Thalita? Imagina, um prazer, viu? Ter você aqui, Fernanda. Aos poucos eu vou me